Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pedras e Achados. Hoje nós estamos trazendo aqui na tela para vocês as pedras comuns, pedras encontradas em areia de construção, pedras encontradas em rios, rios secos, barragens, barrancos. Sabe essas pedrinhas mais comuns que todo mundo encontra ou já viu alguma por aí? E que todo mundo manda pra gente perguntando o que poderia ser essas pedras, manda outra com um desenho um pouco diferente e pergunta o que material é esse, que tipo de pedra é essa. Então hoje a gente resolveu falar sobre isso, resolveu mostrar o que são essas pedras e o que a gente pode encontrar no meio de pedras desse tipo. Então é hora de sentar, relaxar e aprender um pouco mais sobre o mundo das pedras preciosas. Se você é novo por aqui, aproveita para deixar a sua inscrição e também o seu like para você não esquecer ao longo do vídeo. Assim o YouTube vai te recomendar mais vídeos sobre o mundo das pedras preciosas. Então, gente, eu trouxe essas pedras aqui que são essas pedras comuns, que todo mundo encontra. Eu acho que todo mundo já viu em algum lugar alguma pedra desse tipo, essas pedrinhas arredondadas, roladas, como a gente chama. E às vezes quer saber que material é esse, se é alguma pedra preciosa, se tem como achar pedra preciosa no meio dessas pedras. São pedras comuns. Então, muita gente quer saber também o que são as pedras comuns, não só as pedras preciosas que todo mundo encontra por aí. São vários tipos de pedras e já adianto que a maioria delas são quartzos. Dá para achar pedras preciosas no meio dessas pedras? Sim, só que a gente tem que olhar alguns indícios. Hoje eu quero mostrar exclusivamente as pedras, não os indícios. Já temos alguns vídeos falando sobre os indícios de pedras preciosas no meio de pedras assim. A gente tem aqui, olha, como essas pedras que eu já estou pegando, que são cristais de quartzo. Não parecem cristais, olhando assim à primeira vista, mas são cristais de quartzo. Na verdade, são cristais de quartzo branco. Algumas são grandes, têm esses formatos assim meio achatados, meio arredondados. Algumas são meio amareladas por fora, mas quando a gente quebra, por dentro é totalmente branco. Olha o caso como essa daqui, olha, nem todas são amareladas por fora, isso aqui é apenas uma ferrugem que as pedras pegam. Algumas têm uma cor completamente diferente quando a gente quebra. Só que esses cristais, quando eles são mais limpinhos, mais puros, eles ficam assim, olha, transparentes. Eles ganham um pouco levemente de transparência. E a gente consegue ver essa forma mais cristalizada. O pessoal chama de cristais pingo d'água, mas ele é um cristal. Todas essas pedras foram algum cristal, principalmente essas mais translúcidas. No passado foram aqueles cristais com aquele formato de pirâmide, mas por ficar rolando nos rios vão sendo desgastadas com o tempo e vão ficando assim. Olha essas aqui, dá para encontrar umas assim bem branquinhas. Essas pedras aqui têm a forma natural, eu só fiz dar um brilho nelas usando um processo de polimento com as lixas d'água. Aproveitei uma pedrinha mais lisinha, passamos algumas lixas d'água e deixamos elas com brilho permanente assim. Temos um vídeo no canal mostrando como fazer isso, como dar brilho nessas pedrinhas roladas. O link vai estar aqui embaixo na descrição, depois você dá uma olhada lá que é bem legal e vale a pena. Dá para fazer com pedrinhas assim, ó. Se ela for meio lisinha, você consegue passar uma lixa e deixar ela com brilho. Outras pedras comuns de serem encontradas, gente, são essas pedras assim, olha. Tem vários tipos de pedra desse tipo aqui, ó, parecidas com essas, que a gente encontra em rios. Mas adianto que são pedras sem valor, geralmente. Essas pedras amarronzadas. A gente encontra alguns jaspes também no meio. Mas alguns são quartzito, que é um quartzo muito denso. Olha, essa daqui, por exemplo, é um quartzito. É um quartzo muito fechado, muito cheio de inclusões, que praticamente não permite a passagem de luz. E elas têm essa cor meio opaca, meio sem graça, que podem ser pedras legais para coleção, para colocar na planta, dependendo da forma que ela tiver, você pode pegar e colocar numa planta, mas não vai ser nenhum tipo de pedra de valor. Outra pedra interessante, que agora já é um pouco mais interessante, que a gente consegue achar em rios, cachoeiras, areia de construção às vezes, são os jaspes. Jaspes podem ter várias cores. São essas pedrinhas de cor opaca, elas podem ser vermelhas, amarelas são as mais comuns, verdes também, marrons, escuras, assim sem cor definida, mas o vermelho eu acho que é a cor mais fácil de ser encontrada do jaspe, mais fácil de identificar. Assim que você bate o olho, essa pedrinha vermelha assim, viva, às vezes já chama a atenção. Nem todas têm um vermelho tão vivo, mas o jaspe ele é assim, ele é totalmente opaco, não passa luz, não é translúcido. Ele também tem várias cores, né? Mas a característica principal é ele ser opaco. Pedrinhas assim você pode juntar. Caso você consiga juntar várias pedrinhas dessa, você conseguiria vender, digamos, por uns 40, 50 reais o quilo.
Essas aqui já são pedrinhas, olha como ficou bonito. Essas aqui eu dei o polimento também. Eram pedrinhas já com a forma natural, eu só passei umas lixas d'água para dar um brilho nelas. O vídeo vai estar na descrição como foi que eu fiz isso. Essas aqui são jaspes mais marrons, mas mesmo assim ficaram bonitas o resultado. E já que eu estou falando de jaspe, eu vou falar um pouco das ágatas também. Que o pessoal às vezes confunde bastante jaspe com ágata e às vezes não entende qual a diferença entre uma pedra e outra. Todas elas são da família das calcedônias, que também são uma variedade de quartzo, mas tem algumas características diferentes. Essas aqui são as ágatas. Muita gente faz isso daqui, ó. Coloca uma luz atrás para visualizar a cor da pedra. As ágatas ficam assim, olha, todas alaranjadas por dentro. Algumas ficam vermelha, bem vivo. E às vezes as pessoas pensam que é uma pedra preciosa. Olha o jaspe. O jaspe não passa nada de luz, nada, zero. E a ágata é sempre translúcida, mesmo as mais escuras, elas passam um pouquinho de luz. Às vezes cor acastanhado, às vezes amarelado, às vezes laranja, tem cinza também. Mas não é só a cor que a gente tem que olhar, gente, para identificar uma pedra. Uma das principais características das ágatas são essas listrinhas aqui, ó. Deixa eu só focar. Olha, essas listinhas paralelas, eu sempre mostro isso nos vídeos. Teve essas listinhas paralelas, independente da cor, você sabe que está diante de uma ágata. Nem sempre as listrinhas estão bem visíveis, às vezes está meio simples, olha a cor da pedra. Está quase da cor da pedra, mas você consegue ver que tem as listrinhas paralelas. Então você sabe que está diante de uma ágata. Uma pedrinha que talvez dê para confundir com ágata são os quartzos hematóides, que são os quartzos que têm essa inclusão de ferrugem por dentro. Ele é todo ferruginoso, o pessoal chama de quartzo goiaba, quartzo tangerina, depende da cor. Alguns, olha, as ágatas, elas vão ter as listinhas paralelas, mesmo que seja alguma opaca, que é um caso raro, você vai identificar as listras. Já os quartzos não. Os quartzos, eles têm uma cor menos uniforme do que a ágata. Ele vai estar todo mesclado, todo cheio de inclusão. Alguns são meio alaranjadozinhos, olha. Esses são pequenininhos, não dá para ver direito. Mas a textura deles é até um pouco diferente também, mas nessa peça aqui a gente consegue visualizar melhor. Essa aqui eu também dei o polimento, é um quartzo hematóide. Notem como ele é, gente, esse daqui dá para ver bem. Ele é todo misturado por dentro. A ágata tem uma cor uniforme, mas os quartzos hematóides, eles são assim, eles são mais frágeis, mais fáceis de quebrar, ele é todo craqueladozinho por dentro e tem essa mistura do ferrugem que vai para dentro da pedra, não fica só por fora. Ele pode ser alaranjado, avermelhado, amarronzado. Alguns, inclusive, têm um desenho bem bonito e pode ser peças valorizadas, inclusive, mas depende do desenho interno dele, ser um desenho que chame muita atenção. Olha, esse daqui também é um quartzo, olha. Diferente desse, mas a gente vê que a cor dele não é uniforme, ele não é nem igual ao jaspe, nem igual à ágata. Olha outro exemplo aqui que eu estou falando do quartzo hematóide, mas esse aqui é um exemplo bem comum. São essas peças com essas várias inclusões diferentes. Isso é incomum do quartzo, gente. Olha lá, ele é tipo um hematóide, só que ele tem umas inclusões cinza também. No meio do amarelo, ele também tem uma inclusão cor de cinza. É bonito sim, não é uma pedra assim, valiosa. É uma pedra que pode ser lapidada e vai ficar bonito lapidada, mas não são consideradas pedras valiosas. Olha isso daqui também, que é interessante, olha. São essas pedras assim com formatos bem diferentes, com cores diferentes, com misturas. Todas elas são quartzo também. Pode ser até uma pedra interessante para você guardar na coleção, mas não vão ser pedras com valor comercial nenhum. Essas aqui tem mistura de quartzo com basalto e vai fazendo essas mesclas. Algumas formam até um desenho bonito. Essa mais escurinha aqui eu dei o polimento também no mesmo método, passando as lixas d'água. Tem que ser uma pedrinha boa para fazer esse processo, não é qualquer uma que dá certo. Olha essa daqui, cheia desses desenhozinhos aqui, olha. Uma boa pedra para coleção, para guardar de coleção, mas não vai ter valor comercial. Algumas vão dar um bom trabalho de lapidação, porque vão ficar com a cor diferenciada, a cor bonita, mas com lapidando você consegue agregar um valor ao material. Outra pedra interessante para mostrar, gente, é o quartzito. O quartzito pode ter de várias cores, tá? Mas qual é a característica? Ele é um quartzo. Olha, um menorzinho aqui. Só que ele é completamente fechado, ele é completamente opaco. Ele tem tantos minerais ali inclusos nele que ele fica bem fechado, ele é muito mais duro do que o quartzo comum.
Muitos, assim como eles são negros, como esse daqui, também dão um excelente trabalho de lapidação. Essa aqui é uma polida naturalmente. E muitas dessas pedras comuns a gente pode agregar valor nelas fazendo o quê? Lapidando. Embora sejam pedras comuns sem valor, muitas delas podem ter um valor agregado depois de feito o processo de lapidação. Todas essas pedras aqui são pedras lapidadas que vieram de pedras assim, pedras comuns. Vai estar aqui embaixo também na descrição o vídeo que a gente fez dessas pedras aqui, como a gente quebrou, como separou, como escolheu as melhores para fazer o processo de lapidação. Olha só o hematóide, como fica, o quartzito negro. Olha só os diferentes tons dos hematóides. Esse daqui com essas inclusões bonitas dentro. Tem um amarelinho, todas essas pedras também são um hematóide. Esse amarelinho, o vermelho, o laranja. Todos eles são peças bonitas. Caso você separe um lote de pedras com padrão de cor idêntico a esse, por exemplo, 1 kg de pedras, você pode conseguir vender. Eu diria que valores entre 40 e 100 reais é um valor justo para essas pedras que são peças mais comuns. Mas ela tem que ser um lote padrão de pedras. Eu quero falar mais com vocês ainda sobre a venda de pedras comuns. Quais dessas pedras a gente conseguiria juntar para vender? Óbvio que não vai ser todas. Essas mais coradas, essas mais vermelhas, alaranjadas, a gente pode conseguir juntar, fazer um lote para poder vender. É possível? Sim. Mas não são todas as pedras. A gente tem que separar por cores e quais as mais bonitas que vão dar trabalho de lapidação depois. Mas em geral você aprendeu hoje que essas pedras são em geral quartzo. A gente vai voltar a falar um pouco mais sobre essas pedras roladas de rios, sobre a possibilidade de encontrar pedras preciosas dentre essas pedras, quais as possibilidades de venda, quais as pedras dá para você vender e como você vai conseguir vender pedras assim. Então fica aí ligado no canal que nos próximos vídeos vamos tratar um pouco desse assunto. No mais, você pode ir pegando e guardando suas pedras que você acha bonita, pode fazer sua coleção de pedras à vontade. Então eu desejo você uma boa sorte na sua caçada às pedrinhas, que você encontre várias pedrinhas lindas e vai guardando elas, ou seja para sua coleção, seja para venda. E no mais, desejo um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, valeu e até mais!